Olá, senhores, olá, senhoritas. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar uma matéria nova, que é a matéria de adjetivos. Bom, entre outras coisas, os adjetivos servem para embelezar o mundo ao nosso redor, né? Tudo fica mais bonito e mais detalhado quando a gente usa os adjetivos. Mas enfim, o que é um adjetivo? Em uma definição assim bem simples, o adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. E ele vai sempre concordar com o substantivo em gênero e número. Por exemplo, eu tenho aqui o substantivo menino. Menino é um substantivo masculino e está no singular. Então, se eu colocar um adjetivo junto com ele deve seguir essa mesma sequência de gênero e número. Então, vai ficar menino esperto, que também o adjetivo vai para o masculino e singular. Agora, olha só, se eu mudo o substantivo, hortaliças, temos aqui um substantivo feminino e plural. Então, o meu adjetivo também tem que ir para o feminino plural. Hortaliças frescas. Então, eu tenho que concordar o adjetivo com o substantivo, porque o adjetivo sempre se refere a ele. Bom, nessa flexão, nós começamos com o gênero e nós percebemos que o adjetivo se flexiona em masculino e feminino. Aqui nesse exemplo, lago, bonito, montanha, bonita. Então, não só a questão de número, mas também o gênero tem que ser acompanhado pelo adjetivo. Lago é masculino, bonito masculino. Montanha é feminino, bonita feminino. Mas, pessoal, também pode acontecer de um adjetivo ser usado tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo, aqui, olha, lago incrível. Próximo à minha casa há um lago incrível. Mas não é só um lago, também há uma montanha incrível. Ali a paisagem é muito atraente. Aliás, o local todo, a região toda é muito atraente. Percebam que incrível e atraente eu uso tanto para palavras masculinas como femininas. Então, lago, montanha, incrível, paisagem, local, lugar, região, atraente. Então, nós precisamos observar isso, prestar bastante atenção, porque quando a gente escreve, é muito importante fazer essas flexões da maneira correta. É o que a gente chama de concordância nominal. O adjetivo ele vai concordar com o substantivo, né? Em gênero e número. Isso é muito importante. Mas não há só os adjetivos simples, nós vamos encontrar também os adjetivos compostos. Esses adjetivos compostos, eles vão formar o feminino variando só o segundo elemento, tá? Por exemplo, quadro político-econômico. Quadro é uma palavra masculina, então ficou político-econômico. Se eu tiver um substantivo que é feminino, como aqui, integração, eu tenho que colocar o segundo elemento no feminino. Integração político-econômica. Pessoal, eu não posso colocar o primeiro elemento no feminino, é só o segundo elemento. Político-econômica, tá? Integração político-econômica, certo? Somente o segundo elemento vai ao plural ou ao feminino, somente o segundo elemento varia, ok? Eu imagino que vocês já tenham visto isso no ensino fundamental, mas é sempre bom relembrar, ok? Agora, o adjetivo também se flexiona quanto ao número. No que diz respeito ao número, ele vai variar em singular e plural. O singular é a forma natural, né, da palavra, indicando uma única
pessoa, um único objeto e assim por diante. Caso eu queira levá-lo ao plural, porque se o meu substantivo for plural, eu tenho que levar o adjetivo para o plural, eu tenho que colocar a desinência de plural, que é o S, né? Igual a gente viu no substantivo. Bom, a gente não pode esquecer que quem vai mandar nessa história toda é o substantivo. Então, aqui temos um exemplo, ó, carro veloz. Se o meu substantivo vai ao plural, eu tenho que pluralizar o adjetivo. Carros velozes, né? Então, foi ao plural também. E, como eu disse com relação ao gênero, nos adjetivos compostos, com relação ao plural, somente o segundo elemento varia, tá? Então, só o segundo elemento vai ao plural. Aqui, amizade luso-brasileira. Amizades luso-brasileiras. Eu não posso pluralizar o primeiro elemento, apenas o segundo, tá? Só o segundo elemento varia. Até aqui, pessoal, eu acho que é a parte super fácil, que todo mundo lembra. Inclusive, não precisa nem lembrar de regra para fazer isso, porque a gente acaba fazendo instintivamente, porque somos falantes nativos, né, da língua portuguesa. Então, a gente faz isso sem nem pensar. Agora, tem alguns detalhes. Por exemplo, no plural dos adjetivos compostos, a gente tem algumas exceções. Por exemplo, azul marinho e azul celeste admitem duas possibilidades. Então, aqui, ternos azul marinho ou ternos azuis marinhos. Blusa azul celeste ou blusas azuis celestes. Tá? Eu posso deixar o substantivo no plural e o adjetivo composto todinho no singular, que, gente, é o mais comum na nossa língua, tá? Ternos, azul marinho. Blusas, azul celeste. É o mais comum, é o mais usual. Mas vocês têm que saber que pluralizar os dois também é considerado correto, tá? Porque se vocês virem isso num exercício, numa questão de Enem, vestibular, etc., tem que saber que os dois podem ir ao plural, que é uma exceção de regra. No entanto, no que diz respeito à escrita, que isso eu acho muito importante, pessoal, no que diz respeito à escrita, eu, particularmente, acho melhor a gente manter o substantivo no plural e o adjetivo composto no singular. Fica mais elegante, mais bonito, e você não corre o risco de nenhum desavisado aí, corretor desavisado, achar que você pôs os dois no plural e que tá errado. Tá certo, mas um desavisado pode, né, esquecer e canetar vocês. E, além de tudo, eu acho que a elegância acima de tudo, né? Então, eu tenho essas duas possibilidades. E o mesmo acontece quando eu tenho nesse adjetivo composto o segundo elemento sendo um substantivo. Por exemplo, ó, amarelo, canário. Canário é um substantivo, não é? Verde, oliva. Oliva é a azeitona, é um substantivo. Verde, mar. Mar também é substantivo. Então, nesses adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo, nós vamos também ter duas flexões possíveis. Assim como no exemplo anterior, eu posso pluralizar o substantivo e deixar o adjetivo no singular, ou pluralizar o substantivo e os dois elementos do adjetivo composto, tá? Então, fardas verde-oliva ou fardas verdes-olivas. Saias amarelo-canário ou saias amarelos-canários, tá? Aí, estilo, é questão de cada um. A gente, né, deixa livre para o aluno escrever como quiser. Mas, em termos de elegância, eu acho a primeira opção mais adequada, mais bonita, tá? Bom, finalizando essa parte aqui, que diz respeito ao número, ao plural, nós vamos entrar na parte que eu acho que é a que mais pega para todos os alunos, né?
Talvez vocês tenham visto isso no ensino fundamental, alguns sim, imagino que alguns não, mas a gente vai entrar na parte de grau. O grau do adjetivo, ele se faz de uma maneira diferente do grau do substantivo. Então, isso às vezes dá um pouquinho de causa, né? Um pouquinho de estranhamento para os alunos, dá um nozinho na cabeça de alguns. Mas a gente vai fazer de uma maneira que a gente tente simplificar ao máximo, tá? A explicação. Até porque tá todo mundo longe, né? Para tirar a dúvida, fica mais difícil. Então, vamos tentar simplificar. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam depois no WhatsApp ou na classe virtual, ok? A gente divide aqui o grau em 2 grupos. O grau pode ser comparativo ou superlativo, tá? Começando com o grau comparativo, como o nome diz, vai comparar dois seres ou pessoas diferentes. Por que eu estou frisando aqui o diferentes? Porque há situações em que eu uso 2 qualidades se referindo ao mesmo ser. Aqui no grau comparativo, eu vou comparar 2 seres ou 2 pessoas diferentes. E aí, nessa situação, o grau vai poder indicar 3 coisas. Igualdade, que é quando os seres estão no mesmo patamar, né? Estão em pé de igualdade. Superioridade, quando é um que se destaca como sendo melhor, né, ou superior ao outro. E inferioridade, quando de fato a gente vê que um é inferior ou rebaixado em relação ao outro, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, olha. No comparativo de igualdade, Ana é tão bonita quanto Beatriz. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que identificar aqui qual é o nosso adjetivo. Qual é o adjetivo, a palavra que dá qualidade, característica para essas meninas aqui? Bonita. Eu coloquei aqui, grifei, porque tem muita gente que tem dificuldade para encontrar as classes de palavras nas frases, no texto, tá? Então, bonita, dá qualidade para Ana e para Beatriz. Por quê? Aqui se diz que a Ana é tão bonita quanto a Beatriz. Então, o elemento que indica a igualdade aqui é o tão quanto, tá? Indica que elas estão no mesmo nível de beleza. As duas são ambas muito bonitas, né? Estão em pé de igualdade. Agora, eu também posso usar o comparativo de superioridade. Eu costumo dizer que o comparativo de superioridade é coisa de mãe, né? Aqui, Ana é mais extrovertida que Beatriz. O adjetivo aqui é extrovertida, né? E aí, Ana é mais do que a Beatriz. Mais falante, né? Mais brincalhona, etc. Mais extrovertida, certo? A Ana é mais. Então, aqui a gente vê que há uma superioridade da Ana em relação à Beatriz nesse sentido. Ela se sai melhor em público, etc. Ok? As mães que costumam fazer isso, né? O meu filho é mais inteligente que o seu. Ah, mas o meu filho é mais esperto que o seu. Ah, mas o... Ih, meu Deus, né? E assim vai. Mas bem, também há situações no dia a dia em que a gente vai encontrar e vai precisar usar o grau de inferioridade, né? No comparativo de inferioridade, a gente tem aqui o exemplo. Ana é menos rápida que Beatriz. Ana é menos rápida. Então, o adjetivo é rápida. As duas são rápidas, mas a Ana é menos rápida. Então, aqui a gente tem o comparativo de inferioridade, certo? Ela se destaca como sendo inferior à colega nesse sentido, certo? Bom, do grau comparativo é isso. É bem simples. Agora, temos também o grau superlativo. O grau superlativo vai se dividir em 2, tá? A gente tem o superlativo relativo e o superlativo absoluto. Então,
nós vamos observar que aqui nós temos uma subdivisão. Então, quando nós temos o grau superlativo absoluto, ele vai se referir a um único ser, destacando a qualidade daquele ser. Não tem outro, é só aquele, tá? Por exemplo, no grau superlativo absoluto analítico. Naquele dia, a classe estava muito agitada. O nosso adjetivo aqui é agitada, certo? Se eu dissesse, naquele dia a classe estava agitada, é o grau normal, a forma original da palavra. Mas eu quis intensificar essa ideia. Então, eu disse que a classe estava muito agitada. Percebam que o absoluto analítico, eu sempre vou ter duas palavras, tá? Eu costumo, para quem gosta de fazer associação, eu costumo dizer que análise é quando a gente pega uma coisa pequena e quando a gente vai analisando, vai tirando tantas coisas ali de dentro, né, que fica grande. Então, o absoluto analítico vem de análise, fica maior, né? Eu tenho duas palavras. Agora, quando eu tenho absoluto sintético, eu quero dar essa ideia de que a agitação era grande, só que eu vou fazer isso de uma maneira mais resumida, em uma única palavra, tá? Então, fazer a síntese ou resumo, eu uso uma palavra só. Naquele dia, a classe estava agitadíssima. Ok? Então, eu uso aqui uma única palavra para indicar o grau. Aqui eu tenho absoluto sintético. Vale lembrar, pessoal, que do ponto de vista semântico, do ponto de vista do significado, muitas vezes se usa, por exemplo, o sintético como sendo um pouquinho mais do que o analítico. Por exemplo, se eu chegasse na sala dos professores depois do primeiro dia de aula, né, todo mundo junto, saindo dessa pandemia, eu poderia dizer, gente, hoje a minha classe do primeiro ano está muito agitada. Aliás, está agitadíssima. Então, muito agitada dá uma ideia, sim, de superioridade, né, no grau. É um grau a mais do que agitada, simplesmente. Mas agitadíssima seria um pouquinho a mais ainda. Então, no dia a dia, a gente usa dessa maneira. Então, prestem atenção a esses detalhes quando vocês leem, tá? Porque vocês podem, de certa forma, encontrar uma gradação de ideias quando eu uso numa sequência o analítico e depois o sintético, ok? Bom, continuando, a gente não tem só o grau superlativo absoluto. A gente tem também o grau superlativo relativo. Aí, o superlativo relativo, pessoal, ele vai mostrar a relação entre um ser e todos os outros daquela classe, tá? Então, é quando eu tenho um em relação a todos os outros. E aí, nesta relação de um contra todos os outros, ele vai ter a ideia de superioridade, ele é melhor do que todos os outros, ou inferioridade, né? Ele é pior do que todos os outros daquela classe, daquela espécie, enfim. Tudo bem? Aqui nós temos o exemplo, ó. O grau superlativo relativo de superioridade. Então, nós temos o exemplo. Esse é o exercício mais fácil da lista. Fácil é o nosso adjetivo. Mas esse aqui é o mais de todos. Da lista, esse é o mais fácil de todos. Ele se destaca, ele é superior a todos os outros em facilidade. Ok? Então, é o mais fácil de todos. Aqui, nós temos também o superlativo relativo de inferioridade, que traz aqui como exemplo, ele é o aluno menos obediente da classe. Todos os outros são obedientes. Ele também é obediente, mas ele é o menos obediente. É o que dá um pouquinho mais de trabalho. É obediente, pero não muito, não é? Então,
é o menos de todos. Então, aqui é o grau superlativo relativo de inferioridade. Pessoal, alerta vermelho. Tomem muito cuidado para não confundir o grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade com o grau superlativo relativo de superioridade e inferioridade. Qual é a diferença? No comparativo, eu estou comparando seres diferentes. Aqui, no superlativo, é uma relação de um em relação a todos os outros. Ele é o mais do que todos ou ele é o menos que todos, tá? Não são dois seres. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado com isso para não confundir. Aí, atenção. Algumas vezes acontece de orações serem semanticamente equivalentes, mas com classificação diferente quanto ao grau do adjetivo. Então, observem aqui. O menino era o menos desobediente da classe. Menos desobediente. O nosso adjetivo aqui é desobediente. Ele era o menos da classe. É o superlativo relativo de inferioridade. Inferioridade, o menos de todos. Agora, se eu disser o menino era o mais obediente da classe. O mais obediente é o superlativo relativo de superioridade. Ele era o mais de todos, o mais obediente. Mas, do ponto de vista semântico, o menos desobediente e o mais obediente acaba que quase que dá na mesma, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Mesmo que eu coloque aí no exercício, na prova para vocês, eles sejam semanticamente equivalentes, quase iguais, eu tenho que tomar cuidado na observação do grau. Um indica inferioridade e o outro superioridade, ok? Esse tipo de pegadinha leva muita gente pro buraco, então tem que prestar atenção, ok, pessoal? Agora, há algumas palavras que fazem esse grau de uma maneira especial, tá? Então, aqui nós vamos falar do grau de bom, mal, grande e pequeno. Quando nós temos os adjetivos bom e mal, no comparativo, eu vou ter melhor e pior que. O meu filho é melhor que o seu em matemática. No entanto, ele vai pior que o seu em educação física. Tá? Comparativo, eu tenho dois seres, melhor que o outro, pior que o outro. E o mesmo acontece com grande e pequeno. Quando eu tenho grau comparativo, eu vou usar maior que e menor que, sempre se referindo a dois seres. O meu sobrinho é maior que o seu. No entanto, o meu sobrinho tem o pé menor que o seu. Então, maior que o outro, menor que o outro, certo? Agora, e no grau superlativo absoluto sintético? Quando chega no absoluto sintético, a gente tem formas diferentes, tá? Então, não vai ser boníssimo e malíssimo, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Malíssima é aquela pessoa que é muito, muito, muito mala, tipo a professora de português, mas abafa o caso. O que acontece? Superlativo absoluto sintético de bom vai ser ótimo. Olha, esses meninos, eles são muito bons, eles são ótimos. Agora, eu já tive turma, olha, que era muito, muito ruim, era péssima, certo? Então, ótimo e péssimo vão ser os referentes ao superlativo absoluto sintético. Já que em grande e pequeno, eu vou ter máximo e mínimo. Deixa eu ver um exemplo aqui. Ele é muito grande, ele é o máximo. Ele é muito pequeno, é o mínimo.
Então, eu vou ter aqui máximo e mínimo como superlativo absoluto sintético para grande e pequeno. Agora, o superlativo relativo, eu vou ter o antes, porque aí eu vou me referir a um em relação a todos os outros, lembram? Não vão confundir aqui, hein, pessoal? O comparativo com o superlativo relativo, por favor. Então, o meu sobrinho é muito bom em... O que meu sobrinho é bom, gente? Meu sobrinho é muito bom em atletismo. O meu sobrinho foi o melhor do estadual no ano passado. Agora, em física, pobrezinho do meu sobrinho. Ele foi o pior da classe. Amargou a recuperação até 20 de dezembro. Então, o pior da classe. O melhor do estadual, do campeonato estadual. Então, o melhor de todos, o pior de todos, tá? Para bom e mal. Aí, para grande e pequeno, o superlativo relativo vai ser o máximo e o mínimo, tá? Deixa eu lembrar um exemplo aqui. Ele fez o esforço máximo naquela lista de exercícios. O máximo esforço. O esforço maior possível, né? No entanto, há alunos que estudam o mínimo possível, só o suficiente para passar de ano, né? Sem empenho, só no sossego. O mínimo possível, ou o máximo possível. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que até aqui esteja tranquilo. Agora, há algumas particularidades do adjetivo que eu deixei aqui para as observações. O que acontece? Quando a gente escreve, muitas vezes a gente usa o adjetivo, mas para variar, surgem palavras ou expressões que são equivalentes aos adjetivos. Isso ajuda muito para que o nosso texto não fique repetitivo, não fique aquele texto chato, enfadonho. Gente, gramática não é simplesmente para vocês ficarem classificando, ai meu Deus, coisa chata, ficar classificando isso. Não, é para vocês aprenderem a escrever melhor, para ter consciência linguística, é para isso que serve. Saber por que eu estou fazendo assim, por que eu estou escrevendo assim. Então, olhem aqui, nós temos muitas vezes não só o adjetivo, mas a locução adjetiva. Quando a gente fala em locução, simplificando bastante aqui, locução é tudo que usa duas palavras quando poderia usar uma única, tá? Então, aqui, quando eu tenho uma locução adjetiva, eu tenho duas palavras com valor de adjetivo. Geralmente, eu tenho uma preposição mais substantivo, tá? Aqui, temos, por exemplo, flores campestres, né? O adjetivo aqui é campestres. Mas, se eu quiser usar mais de uma vez no meu texto, eu uso num primeiro momento flores campestres e depois eu uso flores do campo, que é o equivalente. Em vez de usar o adjetivo, eu usei a locução adjetiva, que é aqui a preposição mais o substantivo. Aqui, por exemplo, água pluvial. Água da chuva. Então, no primeiro exemplo, eu usei o adjetivo e no segundo, a locução adjetiva, que é equivalente, é a mesma coisa. Só que ajuda a gente a não repetir, certo? Sempre a gente vai ter uma que é mais simples e a outra que é um pouquinho mais elaborada. Então, dependendo do texto, eu escolho qual eu vou usar e se eu precisar repetir, eu também posso variar entre uma e outra. Agora, mais grande, mais bom e mais mal causam muita confusão na cabeça das pessoas, tá?
Mais grande, mais bom e mais mal, eu vou usar só quando se referem a um mesmo ser, tá? A mesma pessoa e as qualidades se referem a essa única pessoa. Por exemplo, Camilo é bom e esperto, mais bom que esperto. Então, Camilo tem duas qualidades aqui, ó. As duas se referem ao Camilo, a mesma pessoa. Ele é bom e ele é esperto. Mas entre ser bom e esperto, ele é mais bondoso, mais bom do que esperto. Ele é esperto, mas ele se destaca mesmo pela bondade. Aqui, um outro exemplo. Rodolfo é mais grande que inteligente. Então, Rodolfo, ele é grande, grandão, né? Chama atenção pelo tamanho, mas inteligente nem tanto. É o que dá para se dizer aqui do exemplo, né? Meio malvado esse exemplo, eu achei. Não fui eu. Aqui, mais pequeno. Pessoal, tem gente que fica boca aberta quando eu falo de mais pequeno. Mais pequeno sempre é correto. Sempre. O que acontece? Muita gente acha que mais pequeno tá errado, mas não está, pessoal. O que acontece? A gente não usa com muita frequência no português do Brasil, tá? Mas se a gente for para Portugal, por exemplo, alguns outros países lusófonos, eles usam numa boa, tá? Então, se eu disser, a Lorena é mais pequena que eu, tá certo. Tô comparando dois seres, não precisa ser em relação ao mesmo ser. Posso comparar dois seres, não tem problema, mais pequeno vai ser sempre correto, tá? No entanto, no português do Brasil, a gente dá preferência para o uso do menor. Então, Lorena é mais pequena que eu, mas Beatriz é menor que Lorena, tá? Mas mais pequeno sempre é correto. Teve até uma propaganda, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, uma propaganda com um professor de português, que por volta dos anos 2000 ele era bem, assim, bem aclamado na mídia, né? E ele fez uma propaganda do McDonald's. E aí, no meio da propaganda, uma das crianças falava assim, o meu lanche é mais pequeno que o seu. Aí ele virava e falava assim, mais pequeno não, menor. E aí, pessoal, choveu o professor de português ligando e reclamando porque a propaganda estava ensinando que mais pequeno era errado. Porque ele dizia mais pequeno não, menor. Sendo que mais pequeno sempre é correto. E aí depois tiraram a propaganda do ar. Né? Óbvio, por razões óbvias. Certo? Se você vai corrigir, corrige direito, né? Então, por mais que a gente se espante, mais pequeno sempre é correto. Tudo bem, pessoal? Uma aula curtinha. Eu espero ter abordado o grosso, né, do que a gente precisa. E na sequência, nós vamos ver os exercícios, fazer atividades e, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar na minha classe virtual, vocês podem me chamar também pelo WhatsApp. O importante é aprender, certo? Espero que eu tenha ajudado. Então, espero ter ajudado. Até a próxima.